Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio, professor de língua inglesa da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua inglesa. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto, continuando o assunto que nós falávamos um pouquinho na aula passada sobre o presente simples. Lembram-se? Só que nós utilizamos o modo afirmativo da aula passada. Se você perdeu a aula ou não entendeu direitinho, dá uma passada na plataforma digital e assista a videoaula passada para que você consiga acompanhar essa. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre o tempo verbal presente simples. Recordando, presente simples nós utilizamos para coisas do cotidiano, do dia a dia. Escovar os dentes, pentear o cabelo, lavar roupa, fazer o almoço, enfim. Certo? Só que nós vamos utilizar no modo negativo. Lembram que existem 3 tempos e 3 modos? Tempo, passado, algo que começou e acabou. Presente, ele se ramifica, né? Mas nós estamos falando do presente simples, né? Que é o cotidiano. E o futuro, algo que pode ser que aconteça ou algo que já é planejado. 3 tempos. E os modos? Afirmativo, quando algo é certo, afirma, né? Negativo, quando se nega algo. E interrogativo, quando se pergunta algo. Então, quando nós falarmos em verbo, nós vamos pensar em quê? 3 tempos e 3 modos, ok? São os 3 tempos base. Aí nós vamos ramificando esses tempos. Até lá no nono ano, no ensino médio, lá na faculdade. Ah, não vou ver inglês na faculdade. Vai ver inglês na faculdade. Beleza? Então vamos lá, acompanha o professor aí. Pessoal, lembram-se que nós tínhamos combinado que nós iríamos fazer a correção da nossa tarefa da aula anterior? Então observem lá na página 64 da apostila de vocês, que foi a tarefa que o tutor pediu que vocês fizessem da aula passada, lembram-se? Da aula 7. Era o exercício 2, escreva na terceira pessoa do singular como é que o verbo ficaria. Seguindo aquela regra de S, ES ou IES. Tinha a regrinha lá para vocês seguirem, lembram-se? Então, play, como é que fica? Se você fosse conjugar esse verbo com a terceira pessoa do singular. Plays, catches, meets, é só o S. No D, goes, se acrescenta o ES. Have, cai fora o V e o E, entra só o S. Listen, só acrescenta o S na letra F. Na letra G, kisses, você vai colocar o E e o S. Try é o verbo tentar. Cai fora o Y, entra IES. Letra I. Think é o verbo pensar, imaginar. Só acrescenta a letra S. Se vocês só observarem, tá bem simplesinho lá, né, galera? Like é o verbo gostar. Likes, eu acrescento apenas a letra S. Do é o verbo lá, é o verbo fazer, né? Que também ele tem a função de verbo fazer, só que também ele tem a função de verbo auxiliar, que não vamos ver na aula de hoje isso. Vamos devagar, né? Acrescenta ES, fica does, para a terceira pessoa do singular. Study, que é o verbo estudar, cai fora o Y, entra IES. Isso era uma das atividades propostas da aula passada. E tem também a outra atividade lá, que eu não lembro qual que é a página, eu acho que é a página 65, não recordo. Dá uma olhadinha lá no que o professor tutor enviou para vocês. Vocês iriam pegar a informação desse rapaz, que é o Jesse McCartney, né? Que tá falando lá o nome completo, qual é a profissão dele, o aniversário, onde ele nasceu, como é que é o status de relacionamento dele, que é o romantic status lá, que ele é single, solteiro. Tô falando aqui, galera, Observa lá no material de vocês também. Aí tá falando sobre a família, o pai, a mãe, os irmãos, qual a cor do cabelo, dos olhos e o hobby dele. Lembrando, hobby é aquilo que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre. Vocês iriam pegar essas informações, tá toda espalhada ali, você tem o verbo já, tem o tracinho, tem o verbo, seria tirar esse verbo dali e iria colocar em sua forma correta, de acordo o sujeito da frase, de acordo o substantivo, certo? Vamos só ler como é que ficou? His full name is, em vez de be, vai is. His birthday. Aí o terceiro espaço. Tá lá o verbo come, fica comes, porque é he. O verbo live
Como é que fica? Lives, porque é he. O verbo sing, tô aqui, galera, ó, tá vendo? O verbo sing fica sings. Por quê? Porque lá, olha o sujeito, é he. And compose. Quem que tá compondo? É he também, então composes. Só o S. Jesse has. Tem, é o verbo ter, o verbo have. É has para he, she, it. Not be. Tá vendo lá a negação do verbo to be? Se é he, lembra lá. I am, you are, he is. Qual a negação de he is? He is not, que é a mesma coisa que he isn't. Ok? Então fica lá isn't ou is not. Se você tiver colocado, tá certo também, não tá errado. His parents are, enfim, lá no outro espaço, lá. He has, o verbo have, ele tem. Just like, é o verbo gostar. Então fica likes, acrescenta o S. Aí, o que mais que ele faz? Aí você vai lá nas informações, olha lá, ó. O que mais que ele faz? Ele esquia, ele surfa, tá tudo lá nas informações para vocês completarem. E o artista musical favorito dele inclui. Então, include. Do mesmo jeito que tá, vai. E he listen. Listen é o verbo ouvir. Listens. Acrescenta o S, por quê? Porque o sujeito é he. He, she, it, o verbo no presente, ele recebe uma modificação em seu sufixo, no finalzinho de sua palavra, que é o S, ES ou IES, dependendo de como é que é o finalzinho dessa palavra, que tem as regrinhas gramaticais da aula passada, que também está no material de vocês. Tá? E o último espaço lá, que é o sound, fica sounds. Por que sounds, professor? Mas não é he, não é she, mas é it. Então, ó, anything that, aquela, nenhuma coisa daquela. Né? Então, lembra que it é o pronome neutro para coisas, animais, objetos, lugares? Ok, galera? Atividade corrigida. Bora lá para nossa aula? Então, presente simples. Presente simples, ele é usado para quê? Esse slide, galera, até foi tirado da aula passada, que eu resolvi colocar de novo só para a gente relembrar, tá? Por isso que eu coloquei lá grandão para vocês. Relembrando. É usado para expressar ações habituais, rotineiras, do dia a dia, tá? Olha lá, olha o verbo, play. I play football on Tuesday. Eu jogo futebol nas sextas-feiras, tá? Olha lá, que é uma coisa que é uma rotina para essa pessoa, tá? She works. Olha lá, percebeu que he, she, it recebe S, ES ou IS na aula passada. Ela trabalha em casa every day, todo dia. É uma coisa que acontece diariamente, ok? They go, eles vão para a escola de manhã. É algo que acontece com determinada frequência, por isso presente simples. Se algo que tivesse acontecendo naquele exato momento, seria presente simples? Não, vai entrar numa outra variação de presente, que vai ser daqui a pouquinho, algumas próximas aulas nós vamos falar, que é o presente contínuo. Tá? Estamos no presente simples, já batemos bastante nesse assunto, né? Na aula passada a setinha estava lá na forma afirmativa, lembram? Hoje nós vamos falar sobre a forma negativa. Lembram 3 tempos e 3 modos? Os 3 modos aí, afirmativo, negativo e interrogativo. Galera, só que tem um adendo a fazer para vocês. Quando nós vamos negativar frases, verbos em inglês, exceto com o verbo to be. Lembra do verbo to be? Que ele é um verbo em inglês que equivale a 2, que é o verbo ser ou estar. O verbo to be nós utilizamos apenas a partícula negativadora not, após o verbo. I am not, eu não sou. You are not, você não é. Lembram-se disso? Das aulas do verbo to be? Acho que tivemos 2 ou 3 aulas sobre o verbo to be esse ano já, hein? Aqui nas nossas videoaulas. E os verbos auxiliares, pessoal, eles vêm para auxiliar. No que, professor? Auxilia para mostrar qual é o tempo e o modo. Se vocês observarem, nós temos auxiliares para os 3 tempos. Nós estamos falando sobre o presente, nós vamos nos ater ao verbo auxiliar de presente, que é do e does. Em sua forma negativa, que é do not, que é don't, que é a mesma coisa, e does not, que é doesn't. Ok? Mas só para vocês terem uma noção. Tem lá de passado, que é did not ou didn't,
e o will, que é will not ou won't, ok? Então, ó, atenham-se aqui ao presente simples, o tempo presente, ó, que é o do e does. Ó como é que fala, do, does, ok? Não é do nem dois, não tá doendo nada, ok? Do, does, ok? Don't, doesn't. Esses são os verbos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Bom, vamos lá. Qual que é a função de um verbo auxiliar? Acabamos de falar. Que é especificar o tempo, se ele é passado, presente ou futuro. E o modo em que está se falando. Quais são os modos? Afirmativo, negativo ou interrogativo. Os verbos auxiliares, eles especificam tempos e modos dentro das frases. Lembrando, verbo auxiliar não tem significado algum dentro da fala. Se a gente for querer traduzir um verbo auxiliar de presente, por exemplo, é o verbo do. Ele, enquanto verbo base, ele enquanto verbo de ação, ele significa o quê? Fazer. Entendeu? Então, sempre quando você bater o olho lá no do e no does, presta atenção se ele está com a função de verbo auxiliar ou de verbo base. Tá? Mas não fiquem nervosos, que daqui a pouco as coisas vão clareando mais assim. Então, o verbo auxiliar especifica tempo e modo, beleza? Verbo auxiliar. Nós temos os verbos auxiliares como formas diferentes para cada tempo verbal. E ainda variando essas formas em forma completa, tá? Ou contraída. O que é contraída? É como se eu estivesse juntando palavrinhas que ficam mais fácil para pronunciar. Em inglês a gente fala isso, forma completa ou forma contraída. Ok? Olha lá. Aqui nós temos eles com suas formas completas, que é o do e does, em forma afirmativa aqui ainda. Coloquei assim para vocês, o nosso foco é falar do negativo, tá? Mas coloquei porque nós temos que explanar, mostrar para vocês qual o verbo que vai estar sendo utilizado para negativar. O verbo auxiliar de presente é do e does, ok? Até aí tá tudo tranquilo, né? Só que o do e o does nós utilizamos para pessoas diferentes. É bem simples. O does é para he, she, it, para a terceira pessoa do singular. Lembram o que é a terceira pessoa do singular? Ele, ela e isto. He, she and it. Ou qualquer nome que esteja relacionado a isso. Ali é he, é ele. E se em vez de eu falar ele, eu falar Marcos, se eu falar Joaquim, não é um nome masculino e singular? Então, é a mesma coisa. Beleza? Então, ó, para do nós utilizamos para pronomes ou nomes, quando está se referindo à primeira pessoa, que é I, eu, you. Segunda pessoa do singular, você, we, nós, and they, eles ou elas, ok? Ou nomes que estejam relacionados a isso, ok? E does, ele, ela ou isto, ou nomes que estejam relacionados a esses pronomes. Tem aula também lá de pronome nas plataformas, dá uma olhada de novo lá para quem tiver com dúvida. Usado em perguntas afirmativas e respostas curtas, o do e o does. Ok? Olha um exemplo lá. Do you like chocolate cake? Olha a palavra gostosa de pronunciar, gente. Do you like chocolate cake? E se escreve da mesma forma, hein? Olha lá. Chocolate. Você gosta de bolo de chocolate? Yes, I do. Observe que o professor colocou em verde. Do na pergunta e do na resposta. Sempre que eu perguntar com do, eu sou obrigado a responder com do. Se eu pergunto com does, eu respondo com does. Ok? Se alguém pergunta, você gosta de bolo de chocolate? Sim, eu gosto. Ou não, eu não gosto. Essa frase poderia ter duas respostas, não é? Ou, mais ou menos. Yes, I do. Ou no, I don't. Ou no, I do not. Ok? Segundo exemplozinho lá. Does she have a long and brown hair? Ela tem um cabelo longo e castanho? Yes, she does. Olha lá, perguntei com does. Sou obrigado a responder com does. Eu não pergunto com does, respondo com do. É meio óbvio, né, galera? Certo? Isso aí são os exemplos de formas afirmativas e de formas interrogativas que nós tínhamos que trazer para poder falar do modo negativo, tá? Vamos entrar no negativo agora, então. No tempo presente, para todos os verbos, todos, exceto o verbo to be e outros verbos modais.
que nós vamos falar em verbos modais aí para frente. Nós usamos verbos auxiliares. Quais são os auxiliares de presente? Do e does. Em suas formas negativas e interrogativas. Quais são os auxiliares lá? É o do, em sua forma negativa, é do not, que é a mesma coisa que don't. E does, que a sua forma negativa é does not, que é a mesma coisa que doesn't. Ok? Tranquilo, né, galera? Exemplo. I don't like to ride a bike. Eu não gosto de andar de bicicleta. He doesn't work today. Ele não trabalha hoje. We don't live here. Nós não moramos aqui, nós não somos daqui. Ok? Olha lá como é que é negativa. Tá vendo o verbo? Ali é o like, na primeira frase. Mas como é que eu negativei? É o verbo do, acrescido de not, só que eu contraí ele. Percebeu que eu juntei o not com do? E eu coloquei aquela vírgulazinha em cima, que aquela vírgulazinha tem um nome. Lembram-se dela que o professor Fábio e os demais professores da rede viviam falando para vocês? Essa vírgulazinha chama como? Apóstrofo. Ou apóstrofe, tá? Beleza? É um sinal de pontuação da língua inglesa. A gente vê um exemplo de apóstrofo, ou apóstrofe, em português daquela palavrinha gota d'água, né? D'água, a vírgulazinha, o pessoal fala vírgulazinha, mas aqui não é vírgulazinha, tá, gente? Em cima tem um nome, é apóstrofo, tá? Então, bem tranquilo, não é para negativar as coisas em inglês? Se for verbo to be, eu negativo apenas com a partícula negativadora not, após o verbo to be. Se for qualquer outro verbo, eu utilizo de verbos auxiliares antes do verbo para negativar, que é o don't ou doesn't. Ok, pessoal? Bem tranquilo, né? Só para a gente já tá encerrando nossa aula aqui já, nós temos lá os pronomes pessoais. Olha lá, o verbo auxiliar está em vermelho no meio, que é o don't ou doesn't. E o verbo que é o que vai receber essa negativação dessa ação, que é o que indica a ação, que é o verbo drink. Drink, o que é drink? É o verbo beber. O que é water? Lá no último quadrinho, é água. Vamos pegar só o primeiro lá. I don't drink water. Eu não bebo água. Ou he doesn't drink water. Ele não bebe água. Ok? Tranquilo, né? Bom, galera, nossa aula é curtinha, como vocês sabem, né? Nós vamos ficando por aí. Então, teve alguma dificuldade? Volta, assiste a aula. Ah, professor, tive um pouquinho de dificuldade nessa. Volta na aula passada. Beleza? Na próxima aula nós vamos corrigir a atividade que vai ser proposta para vocês. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço.